pessoal, antes da gente começar, quero me apresentar. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também na Escola Coroa. Aqui da escola eu faço parte do time de Growth e sou administrador das nossas comunidades. Então, se quiserem uma nova pauta ou algum conteúdo específico para a gente discutir durante o mês, né, ou uma live com algum conteúdo específico, pode me chamar no individual que eu coloco na nossa agenda. Hoje mais uma live da nossa comunidade de Growth, Papo Reto. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar rapidamente o que é a Curu, para quem ainda não conhece. Nós somos uma universidade as a service. Nós aceleramos empresas e pessoas, tá? Através de torres de atuação específica. Quais são essas torres, tá? Então, nós temos aí torre de tecnologia, onde nós atendemos B2C, B2B, para engenharia de software, mobile, engenharia, ciências e análise de dados e produtos digitais, tá? Também no B2C, B2B, a torre de growth com vendas, customer success, customer experience e marketing digital. A nossa torre de pessoas e performance com liderança, diversidade e inclusão, desde da inclusão de censo nas empresas, até a elaboração da célula de diversidade e inclusão, né, gestão de pessoas também e soft skill. E para 2024 nós estamos aí iniciando nossa torre de indústria e operações. Tá? Aqui um pouquinho dos nossos clientes que nós já atendemos dentro das torres, tá? Em tecnologia já atendemos o Grupo Boticário, na torre de growth, Cogna, Desktop, Hunter Douglas, pessoas e performance, Eletromídia, Luxótica e muito mais. Muito bem, quem são os nossos fundadores, para quem não conhece, tá? Para quem faz parte da nossa comunidade de RH, né, costuma ver muito o Dani comentando lá. Daniel Spolaura é nosso CEO, ele já foi CHRO da Falcone, da nossa torre de growth, né? Então, você vai ver ela conversando muito na nossa comunidade Papo Reto. É a Raíssa Florense, ela encabeça aqui nossa torre de growth, ela já foi sócia e diretora comercial da Startse também. Na torre de operações, a Priscila Costa, e quem comanda a torre de tecnologia e educação é o Lucas Santiago. Muito bem, sem mais delongas, já fiz o pequeno merchan, né? Bora começar a nossa live de hoje, né? Rê, muito obrigado por ter aceito novamente o convite, né? Se apresenta aí para o pessoal antes da gente começar, por favor. Oi, Muca, eu que agradeço, muito obrigada por me convidar. Já tenho aqui uma trajetória, dá para dizer que é longa? 2 anos já é longa com a Curu? É longa. Eu tô já há quase 2 anos fazendo coisas junto com a Curu, sou tutora da turma de marketing digital, então tô aí nessa torre de growth. E também eu sou sócia de uma consultoria de estratégia comercial, especialista em marketing B2B, ajuda empresas que trabalham com vendas complexas B2B a gerarem demanda, estruturarem processo comercial, converterem mais oportunidades em vendas e implementarem ferramentas, né? Trabalho muito com ferramentas de automação de marketing e ajudo a implementar algumas delas também. E aí estou animada para a gente bater esse papo. Maravilha, brigadão. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no chat. Eu separei algumas perguntinhas aqui para fazer para a Renata. Então, eu vou seguindo aqui meu roteiro. Se alguém quiser abrir o microfone também e perguntar sem problema, ou se não, deixa aqui no chat. Combinado? Então, bora lá para o nosso tema de hoje, que são tendências de marketing digital, principalmente aí marketing B2B, que é a sua especialidade. Então, Rê, quais são as principais tendências aí de marketing B2B que você vê emergindo para 2024? Tá, olha, acho que uma das coisas que eu mais tenho visto e que para mim faz todo sentido é uma integração cada vez maior de marketing com área de vendas e área de produto. O mercado tem falado muito de revenue operations, que é a operação de receita. Então, ter essas 3 áreas das empresas que estão diretamente conectadas com a geração de receita, juntas sob uma gestão única.
Então, eu acho que cada vez menos a gente vai estar vendo um marketing focado em geração de leads e cada vez mais um marketing focado em geração de receita, né? E eu acho que faz muito, muito sentido mesmo a gente ter esse foco aí nesse negócio, no negócio mesmo, porque o marketing é para gerar negócio. E aí, quando a gente fala só de geração de leads, não tá alinhado completamente com esse resultado que vem ali. Então, a gente precisa olhar para esse resultado efetivo para direcionar as ações. Então, eu vejo isso. Formação de comunidades, acho que é uma outra tendência que vem forte se consolidando, falando aqui de papo reto. A gente estava até conversando bastante sobre isso antes da live começar. IA, né? Não dá para não trazer IA como uma tendência forte. Acho que esse ano foi o grande, ano passado já, né? Já foi o grande ano da inteligência artificial surgindo aí como uma ferramenta de negócio. Então, acho que eu citaria essas três. E acho que o foco em contas também, né? Contas-alvo para o mercado B2B. Então, a prospecção focada em clientes específicos que a empresa quer trazer para dentro de casa, seja num nicho mais amplo por segmento, ou seja, numas ações bem personalizadas focadas em empresas específicas. Então, eu diria isso: account-based marketing, comunidade, foco em geração de receita e IA, inteligência artificial. Show, muito bom. E com a sua experiência, assim, quais os canais que você entende que são mais eficazes para as empresas B2B atualmente? Olha, LinkedIn, tradicionalmente, né, o canal que a gente pensa quando fala em B2B, mas eu ainda diria outros. Google, tanto com SEO quanto Ads. E-mail marketing, depois da captação, ainda é um canal importante de comunicação e de nutrição de base. E acho que webinars e eventos em geral, né? Acho que o grande desafio do B2B é comunicar propostas de valor. E a gente consegue fazer isso muito bem quando a gente tem esse espaço para expor conteúdo. E os eventos online servem muito a esse propósito. Mas, Muca, falando um pouquinho de Google, né? A gente comenta muito de LinkedIn, como produção de conteúdo, como ads, e eu acho super interessante. Mas eu estava vendo recentemente um estudo sobre geração de leads B2B, e lá estava trazendo informação sobre originação de lead. Então, para a gente entender qual canal é mais relevante para a empresa, a gente precisa entender muito como é a jornada de compra do público que a gente tem, do nosso público-alvo, né, do nosso ICP, do nosso perfil ideal de cliente. Então, entender por onde as pessoas pesquisam aquilo que a sua empresa vende, por onde começa essa jornada de compra, para quem que elas vão pedir informação, de que comunidades elas participam, é o melhor caminho para entender quais canais se deve estar presente ali. E o Google apareceu para a maior parte dos segmentos como um dos principais canais. Então, as empresas, quando querem contratar uma determinada solução, seja de automação de marketing, seja de atendimento ao cliente, para onde elas vão, né? Ainda o Google é uma ferramenta muito usada, barrinha de pesquisa ali, tipo, ferramenta de CX, ferramenta de marketing. É ali que começa a jornada. Então, estar presente no Google ainda é muito relevante para quem está no mercado B2B. Perfeito. Mas quando a gente fala especificamente de LinkedIn, né, como que você acredita que é a forma ideal das empresas se posicionarem aí nesse canal para atrair outras empresas? Olha, a gente tem dois caminhos interessantes aí, né? Um que é o mais tradicional, que é a produção de conteúdo pelo canal da empresa, né? Então, acho importante a empresa usar o LinkedIn como um canal para se posicionar, então, para comunicar sua proposta de valor, compartilhar estudos, insights interessantes para o mercado em que ela atua. Compartilhar a prova social, né? Então, case de sucesso, depoimento, isso tudo é super importante para a empresa, para a presença da empresa no LinkedIn. Mas tem um outro caminho que eu acho que é uma tendência aí cada vez maior, que é produzir conteúdo no LinkedIn além do canal PJ.
E aí é a gente colocar a pessoa-chave da organização, o próprio CEO e as pessoas que estão na linha de frente ali do negócio, então na área de vendas, os executivos de venda, os pré-vendas, BDRs, SDRs, como produtores de conteúdo e especialistas no business. E aí, às vezes a gente vê, por exemplo, alguns vendedores se posicionando no LinkedIn falando sobre vendas. E não é bem esse o caminho. O caminho é o vendedor ou o pré-vendedor produzir conteúdo a respeito do mercado que ela vende, sabe? Então, por exemplo, se ela vende uma solução de customer experience, aquele vendedor tem que se posicionar como especialista em customer experience. Não é ele falando sobre vendas, não é ele falando sobre o dia a dia profissional dele, mas ele se posicionando como um especialista do negócio. Então, essa eu acho que é uma grande tendência. Os próprios CEO também servindo como uma vitrine da proposta de valor da empresa e as pessoas da linha de frente produzindo esse conteúdo, se posicionando como expert naquela indústria, naquele business, como forma de se relacionar de um jeito mais pessoal com aquele público e com os decisores do segmento que eles estão querendo atrair. Concordo, senão fica, eu acho que uma venda muito forçada ali, né? Muito É mais fria, né? muito fria. Você quer aproveitar o conteúdo, entender, né, de alguma outra forma o que aquela empresa representa, como que ela está trabalhando, como que ela se porta, o que ela faz, de uma outra forma, não ser aqui, compra aqui, né? Ou Exato. faça com a gente, né? Exato, Então, exato. muito, muito legal. E outra, né, acho que a venda B2B ela se baseia muito em confiança, né? Então, as empresas elas querem um fornecedor em que elas possam contar, que elas possam confiar que vai ter uma entrega de valor que eles estão procurando. Então, quando você tem ali lida com um vendedor que é especialista naquele assunto, elas ficam tipo a empresa fica mais confortável, tipo, não, eu vou contratá-los porque eles entendem realmente disso aqui que eu estou buscando. Então, acho que esse posicionamento de valor, essa confiabilidade é muito importante no B2B. Boa. Muito bem, e quando a gente fala de IA, né, a famosa, né, que está aí na boca de todo mundo querendo entender e acompanhar quais são as próximas evoluções, né, ela está mudando a maneira como as empresas abordam o marketing B2B ou não, na sua opinião? Olha, eu acho que a gente ainda está tateando, né? Tá entendendo como é que a IA vai mudar o jogo do mercado ou não. Mas, de fato, acho que a gente já consegue ver algumas atuações muito importantes. E eu vejo a integração de IA com ferramentas que já são muito utilizadas pelo marketing. Então, hoje a gente está vendo ferramentas de automação, CRM, integrando funcionalidades de marketing de IA para facilitar, para trazer produtividade no dia a dia no uso dessas próprias ferramentas. Então, hoje que eu vejo o IA muito relevante para ganho de produtividade e eficiência em produção de conteúdo, em planejamento estratégico, qualificação de lead, análise preditiva, automações. A gente já tinha automação com as ferramentas de marketing, mas acho que a gente vai ganhando mais possibilidades de bifurcação, de segmentação, mais automação neste processo. Então, produtividade, eficiência, produção de conteúdo, principalmente, acho que é uma das partes mais onerosas e custosas da área de marketing, é produzir conteúdo, porque conteúdo bom dá trabalho. Então, acho que acelera muito essa parte. Boa, muito bem. E quando a gente fala de quais são as melhores práticas assim para integrar o marketing digital com estratégias tradicionais em B2B? Tá. Olha, hoje é muito comum, né? A gente transita pelo digital como se essa fosse a realidade do mundo. Então, eu gosto muito de trazer estratégias híbridas, assim. Então, misturar o presencial com o digital. Então, por exemplo, se você vai fazer um evento presencial, trabalhar muito a divulgação online desse evento, sabe? Ou promover digitalmente essa ação
promover digitalmente essa ação presencial que você vai fazer, e também o contrário, né? Estar ali no evento presencial e levar as pessoas de alguma forma à interação digital com a sua empresa, seja através de uma landing page, seja através de um material ali que você compartilha. Então, no evento, você levar as pessoas para esse material, para esse conteúdo no digital e se cadastrarem de alguma forma para você manter esse relacionamento ativo depois, acho que é muito importante. Outra coisa que eu diria que tem que ter consistência em mensagem. Então, a empresa, seja nas ações online ou presencial, ela é uma só, então a mensagem, a estratégia de marca precisa ter consistência nos dois universos, né? E olho nas métricas, né? A gente precisa avaliar tanto as métricas do presencial quanto do digital, e às vezes promover essas ações híbridas é uma forma de facilitar muito isso, né? Então, você tem um stand ali num evento presencial e você captar digitalmente essas visitas ao stand, é uma forma de você conseguir metrificar de uma mais fácil o resultado dessa participação no evento, por exemplo. Sim. Muito bem. Berenice chegando agora, boa tarde. Flávia, Berenice, Olá. Mônica, tem alguma perguntinha para a Rê antes de eu continuar aqui com as perguntinhas que eu separei? Não? Posso continuar? Boa. Bora lá, então. Rê, eu pulei uma aqui, mas me conta, né? A Berenice mandou um oi pra gente. Como que o marketing de conteúdo está evoluindo no cenário B2B e quais formatos estão ganhando mais tração? Olha, podcast e vídeo eu acho que é o que mais repercute hoje, né? As pessoas estão criando cada vez mais o hábito de ouvir podcasts. Então, ouvir e assistir, né? Porque agora os podcasts também têm transmissão em vídeo. Então, acho que esses são os formatos que mais geram engajamento, que mais geram interação. Mas eu acho que no B2B ainda tem outros formatos que são muito interessantes estrategicamente, que são conteúdos interativos e acionáveis. Então, por exemplo, as pessoas no B2B, elas estão muito em busca de superar algum problema no dia a dia ou achar um jeito mais fácil de fazer algumas coisas. E aí, quando você produz conteúdo que é acionável, seja uma planilha para um planejamento de alguma área específica, ou seja um template, um modelo, alguma coisa que a pessoa consiga executar, né? Consiga trabalhar imediatamente, eu acho que são conteúdos bem interessantes para a gente aproveitar. E eu falo isso porque a produção audiovisual, ela tá bombando hoje em dia, mas ela é ainda custosa para alguns negócios, dependendo da estrutura da empresa. Então, esses outros tipos de materiais, quando você faz uma planilha, quando você faz um template, você também consegue interação, você também consegue uma boa repercussão e é bem execuível, assim, né? Ela é um formato de conteúdo bastante acessível para qualquer tipo de negócio produzir. Massa. Muito bem. E o que você aconselha, né, para as empresas que buscam medir e analisar o ROI, né, das suas campanhas de marketing B2B? Olha, voltando lá para a nossa pergunta de marketing focada em geração de receita e não de lead, eu acho que é fundamental que a gente tenha um bom rastreamento de origem das oportunidades de negócios, né? Então, é a única forma de marketing entender quanto do seu esforço está contribuindo de fato para a geração de receita, né? A gente tem hoje muitas tecnologias que facilitam isso, então a gente consegue trabalhar isso em Google Analytics, mas tem algumas ferramentas de marketing mais atuais e mais completas que já tem essas ferramentinhas embutidas aí e que propiciam a gente fazer essa análise. Então, por exemplo, a gente precisa entender dentro da oportunidade que veio, dentro de um lead que levantou a mão, de onde ele está vindo. Ele veio de uma busca orgânica, ele foi indicado por alguém, como que esse lead chegou até a empresa. E aí, acho que esse é o ponto fundamental para a gente começar a medir essa estratégia. E normalmente as ferramentas, elas automaticamente conseguem rastrear, mas não num nível de detalhe que a gente precisa. Então aí a gente pode
entrar numa configuração melhor dessa ferramenta, ou dessa ferramenta de automação, ou desse CRM, para a gente conseguir rastrear de onde veio, colocar isso dentro das perguntas de qualificação, por exemplo, que o SDR vai fazer para imputar essa informação no sistema e depois conseguir trazer essa análise. E também aí a gente precisa entender também, por exemplo, uma oportunidade de vendas B2B, ela costuma ter um ciclo mais longo de conversão. E aí, dentro desse ciclo de conversão, normalmente esse cliente em potencial, ele interage com alguns pontos de contato da marca, ou ele pode participar de um evento online, ele pode baixar um material, e no final ele acaba convertendo a venda, ele acaba dando sim ali no acordo final. E aí, todos esses pontos de contato que ele fez até fechar o negócio, de alguma forma a gente pode dizer que influenciaram positivamente essa decisão dele, né? Porque no final ele virou cliente e ao longo desse processo de decisão ele teve algumas interações com as ações de marketing que foram produzidas. Então eu gosto muito de falar de influência, né? Então, por exemplo, esse material que a gente publicou influenciou tanto de receita que entrou para o negócio, e aí você começa a medir isso, que tipo, dentro dos negócios fechados, quantos deles interagiram, por exemplo, com o nosso blog, ou quantos baixaram materiais que a gente publicou, e aí você consegue ter essa atribuição de receita dividida entre todas as ações. Aí a gente começa a entrar em modelos de atribuição e tudo mais, tem ferramenta que considera só a primeira origem daquele contato como responsável por toda a receita, outros que consideram só a última origem como responsável por toda a receita, e outros que dividem entre esses pontos de contatos todo essa receita, e a gente começa a falar de receita influenciada e tal, enfim, mas eu acho que basicamente é isso, a gente rastrear muito bem a origem dos negócios que entram. Boa. Muito bem. E quais são as maiores falhas, assim, ou armadilhas, né, que as empresas devem evitar ao implementar novas tendências de marketing B2B? Eu acho que falta de planejamento e não entender exatamente como que essa tendência se encaixa na jornada de compra, no processo daquela empresa. Né? Não é só porque, às vezes, o marketing ele fica acompanhando muito o mercado, inovação e tudo mais, mas nem tudo se aplica para aquela realidade de negócio. Então, eu acho que planejamento, análise estratégica, e medir os resultados, né? A gente precisa entender o que está dando resultado para entender o que a gente faz diferente, o que a gente continua fazendo, o que a gente para de fazer é essencial. Então, acho que eu diria isso, começar uma ação e nunca mais olhar para ela, ou não estabelecer um objetivo para aquela ação e depois achar que não está funcionando, mas o que seria aquela ação funcionando, né? Precisa estabelecer um objetivo, precisa planejar qual que é o foco, qual é o resultado que a gente está buscando, para daí conseguir medir e entender o que está performando bem ou não. Exato. Muito bom. E antes da gente finalizar, uma última perguntinha aqui sobre as plataformas digitais, né, como o TikTok. O que você acha desse canal e para empresas B2B? Né, você acha que performa bem ou não? Né, acredita que é preciso incluir nas estratégias das empresas B2B ou não? Eu acho o TikTok maravilhoso, é uma rede social acho que mais propicia alcance e impressões orgânicas. Hoje é o TikTok, sabe? Quando você vai publicar organicamente no Instagram, é muito difícil conseguir uma entrega relevante, orgânica. No LinkedIn a mesma coisa. E no TikTok a chance de você ter um bom número de impressões orgânicas é maior. Porém, para B2B, ele ainda é um tanto novo. Então, o que eu diria sobre adotar ou não adotar? Se a sua empresa tem uma estratégia mais jovem, mais criativa, eu acredito que vale a pena. E também, mas vale a pena para awareness e posicionamento. E não para geração de negócio, pelo menos não ainda. Mas eu acho que vale a experimentação, sabe, Muca? Depende. Como tudo em marketing, sabe? A gente Sim. experimenta, testa, vê se dá certo e Teste, depois a gente exatamente. corrige. Então, é tudo teste. Eu não apostaria como geração de negócio a princípio.
Mas eu acho que vale a experimentação. Se a empresa tiver recurso, tiver como ali fazer um conteúdo legal para essa rede, acho que vale experimentar. Mas se tiver que escolher, vamos para o TikTok ou vamos para o LinkedIn? Vamos para o LinkedIn, por enquanto, ainda. Boa. Tem algum ponto que a gente não passou aqui que você acha interessante antes da gente finalizar, né, para as empresas aí que querem brilhar aí no seu marketing B2B? Eu acho que a gente tem que continuar focando em produção de conteúdo de qualidade, sabe? Acho que isso é o principal ponto, assim, quando a gente está no B2B, a gente precisa mostrar expertise e valor na entrega, e acho que a produção de conteúdo é o caminho. Olha, a Berenice deixou uma perguntinha aqui, obrigado pela resposta, e ela quer saber, né, qual você considera a maior tendência de marketing conteúdo B2B para 2025, né? É que você estava falando aí agora, mas eu acho que você acha que vai vir ainda de bom? A gente estava falando um pouquinho, Berenice, antes, sobre a produção de conteúdo da empresa, além dos canais PJ, sabe? Então, a gente ter essas pessoas-chave da organização se posicionando como uma vitrine da proposta de valor da marca, principalmente equipe de vendas, o próprio CEO. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte, até pelo funcionamento do próprio LinkedIn, por como a gente está vendo o algoritmo funcionar por lá. Boa. Respondido, Berenice, você tem mais alguma perguntinha? Flávia, você tem alguma perguntinha? Também acho mais humanização das marcas. É isso mesmo. Boa. Muito bem. Então, muito obrigado, Rê, por ter aceito o convite. Né? Obrigado para quem pôde participar no ao vivo. Né? As nossas talks, elas são gravadas, eu subo no nosso canal do YouTube, depois eu libero lá na nossa comunidade para vocês acompanharem o conteúdo. Né? Esse mês eu quero trazer mais um conteúdo para a gente, logo eu libero para vocês na comunidade. Né? Obrigado a todos e todas que participaram ou que vão ainda assistir a gente no YouTube. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Valeu, Obrigado, Rê. gente. Tchau, Obrigada. tchau.